Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live do Mais Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar 5 mil reais por mês em recursos na sua ONG, com a confiança de patrocinadores recorrentes. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar a nossa live de hoje com o tema: quem disse que mostrar impacto faz diferença na captação de recursos de uma ONG? É isso aí, pessoal. Eu recebi essa pergunta e eu resolvi fazer uma live para vocês, porque se vocês não sabem, eu sempre respondo conteúdos aqui relacionados à captação de recursos e falo muito sobre impacto, falo muito sobre resultados, falo muito para vocês falarem sobre o problema social, o que vocês estão fazendo, mas uma pessoa me perguntou essa questão: por que eu tenho que falar sobre impacto e quem disse que isso é importante para captar recursos para a minha ONG? Mas antes de eu começar a falar para você sobre isso e te responder realmente esta pergunta, eu quero dizer para você, e se você sabe, né, a questão do impacto, né? Porque se a gente vai falar de captação de recursos, se eu vou falar sobre essa questão de impacto, eu quero saber se você sabe o que é impacto. E se você não sabe, você vai saber agora, neste exato momento. Porque aí, nesta live de hoje, eu quero que você acabe com essa sua ideia de que não precisa falar de impacto, não precisa falar de resultado, o negócio é captar recursos. Então, eu quero te mostrar aqui, na verdade, que o negócio não é só a captação de recursos. O negócio aqui não é só dinheiro para as pessoas, mas realmente falar sobre o que você está fazendo para a sociedade e quais resultados oficialmente você está tendo com o teu projeto. E se, claro, se sua ONG está fazendo realmente a diferença. Porque se você criou um projeto social, se você já tem uma ONG aí, ela realmente tem que estar fazendo a diferença para a sociedade. E não para você aí que quer fazer o bem, que quer se mostrar para as pessoas e assim por diante. Porque o foco aqui, sempre eu gosto de falar isso, não é você querer fazer, se mostrar, mas você querer fazer a diferença. E por isso a questão dessa união de pessoas que vão fazer com que você faça a diferença através do projeto social que hoje você está liderando. Legal? Boa tarde para todos e vamos começar. Então, o que é impacto, né? A gente tem que entender o que é impacto, o que isso tem a ver com uma ONG e o que é impacto dentro de uma ONG. Então, o impacto é a transformação real que uma ONG realmente está fazendo na vida dos seus beneficiários, na vida da comunidade. Então, ele vai muito além dos resultados que você tem. Essa é a verdade. Então, se hoje você fala somente, meu impacto é esse, porque eu tenho resultado X, Y, Z, na verdade, o impacto ele vai além do resultado da sua organização. Ele tem que estar não somente com os seus beneficiários, mas eles têm que estar com a comunidade num todo, porque tem a ver com o teu problema social, com o que você quer resolver realmente na sociedade. Então, a questão é, hoje você está resolvendo o problema dos seus beneficiados, das suas 50 crianças, dos seus 100 idosos, das suas 300 famílias, mas a questão é que o problema está além de dentro do seu projeto social. E o impacto envolve isso. Ele está além. Ele vai aprofundar realmente o que você quer resolver, o problema social que você está tentando minimizar. Legal? Então, ele vai além. Essa é a ideia. E aí vem, Débora, já entendi que vem além. Mas o objetivo do projeto não é fazer impacto social? Na verdade, sim, é fazer impacto social. Mas muito dos projetos, na verdade, ele não gera 100% de um impacto. Ele vai gerar uma porcentagem. Por isso que eu gosto de falar para as pessoas, gente, a gente tem resultados. A gente tem impactos mínimos. São os efeitos extraordinários que a gente causa. Por quê? A gente tem que dar consciência para as pessoas. Na realidade, as pessoas que vão passar no nosso projeto, elas vão ter um impacto futuramente, não vai ter um impacto agora. Por isso que eu gosto de falar para as pessoas, gente, olha o que você está fazendo com o seu beneficiário. Tem gente que fica 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro do projeto social. Qual o resultado? Qual o impacto que essa pessoa tem na vida dela? Aí tu fala, nenhum. Gente, ela não fez nada na vida dela. Fez, gente. Ela teve vários resultados. Porém, o impacto, ele vem, vamos botar assim, a passinhos de formiguinha. Não vai ter assim um impacto, meu Deus, que impacto, meu Deus. Não é isso, gente. Ele vai vir bem devagarzinho, é passinho de formiguinha. Isso vai demorar alguns anos para acontecer. Por isso que a gente fala sobre a questão da comunidade. Vai impactar a comunidade. Por quê? É a conscientização do que você está fazendo. Entendeu a ideia? O impacto real que vai causar dentro do seu projeto vai ser para pouquíssimas pessoas. Entendeu a ideia? Então, vamos lá. Quero saber direitinho essa tua ideia, Débora, de realmente dizer o que é atividade, o que é resultados, o que é o impacto. Então, vamos lá.
vou diferenciar para vocês, para que vocês já possam colocar aí dentro do seu projeto, já levar essa ideia e começar a aperfeiçoar, para que na hora que vocês forem falar com um possível patrocinador, vocês falarem da forma correta. Legal? Primeira coisa, o que é atividade? Gente, atividade é o que está acontecendo dentro do projeto. Nós temos 10 aulas de português, nós temos aulas de matemática, nós temos aula de balé. É isso, atividade. Ok? Acabou, atividade. O que são resultados? Gente, crianças melhoraram as notas na escola. Resultado. Nós temos aqui crianças que melhoraram nota na escola. É o resultado que eu dou. Agora, qual é o impacto que eu tenho? Gente, redução da evasão escolar. Entendeu a ideia? Olha como ele vai muito além de dentro do meu projeto. Então, esse é um exemplo que eu posso dar para você. Por quê? Porque se hoje eu estou falando para você sobre educação, o meu projeto fala sobre educação, eu tento melhorar o quê? A qualidade de vida dessas pessoas através da educação. Por quê? Porque eu já vi que dentro do espaço onde eu estou, dentro da comunidade onde eu estou, dentro do bairro onde eu estou, dentro do município onde eu estou, a educação é muito ruim. É a questão da aprovação automática. Eu vejo dentro do meu projeto crianças que têm 10, 11, 12 anos que não sabem ler direito. Então eu penso, gente, e o futuro dessas crianças que já estão com 12 anos não sabem ler e escrever? Praticamente são analfabetos funcionais. Mas estão no quinto, sexto ano, mas não sabem ler e escrever, não sabem contar direito. Isso vai impactar na vida desses jovens. Por que vai impactar na vida dessas crianças e desses jovens? Porque futuramente, gente, eles não vão ter um emprego bom. Porque se eles não sabem ler e escrever direito, se eles não sabem interpretar o que eles estão vendo, o que eles estão lendo, como é que essas pessoas vão ser juízes? Como que essas pessoas vão ser médicas? Como que essas pessoas vão ser advogadas? Eu estou aqui fazendo o quê? Estou fazendo com que essa diferenciação, estou fazendo com que a palavra correta com essa desigualdade continue. Então, eu, como sou responsável de um projeto que trabalha com educação e que tem que ser além de mim, essa questão, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas crianças, eu vou ensinar português, matemática, geografia, história, vou ensinar tudo, vou fazer aquela questão do reforço escolar, vou fazer a questão do explicador, uma extensão da escola, o que eu falo muitas das vezes que não tem que ser uma extensão da escola, nós temos que fazer algo diferente da escola, porque se for para trabalhar do método tradicional, né, que é botar a criança para sentar e ler livro, a criança vai continuar falando, meu Deus do céu, ela ainda sai da escola, aquela coisa chata, ainda tem que vir para a escola para o projeto trabalhar essa coisa chata, a criança fica ali e muitas das vezes não aprende, quer até ir embora. Mas a questão não é essa, a questão é atividade, resultado e impacto. Como eu disse para vocês, o que é o meu resultado dentro do projeto? Eu vou ensinar português, matemática, história, ciências, ensinar a contar as coisas para as crianças lá, e na minha visão, como projeto, o meu foco é fazer com que essas crianças melhorem na escola. Que elas realmente aprendam a ler, que elas realmente aprendam a contar, que elas entendam sobre ciência, geografia, história, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma extensão, sim, da escola, mas de uma forma diferenciada na minha parte de metodologia, na minha didática. Legal? Ok. Agora, eu vou além de dentro do meu projeto social. Eu vou começar a entender com as famílias, entender com a comunidade a importância da escola. A importância para o desenvolvimento dessa criança, para um futuro melhor, que é necessário ter educação. E aí que eu vou começar a mostrar para as famílias e para a comunidade, através das minhas informações, tá? Não só aquela coisa focada, é só os meus beneficiários, são 50 crianças, são não. Eu vou focar na comunidade, que vai além do meu projeto social. Como eu gosto de dizer para vocês, a questão é problema social, não é meus beneficiários. Então, vai muito além do meu projeto. Por isso que tem aquela ideia de comunicação, tanto com a minha comunidade, como com as pessoas fora da comunidade, que vem a questão das nossas redes sociais. E aí vem, o que eu quero impactar? Na educação? Eu não quero mostrar para as pessoas que a educação de qualidade faz com que elas tenham um futuro melhor? E que essas pessoas têm que estar na escola não para ganhar o Bolsa Família, mas sim para que elas tenham um futuro melhor? Por que eu estou brincando com a questão do Bolsa Família falando para vocês aqui? Porque muitas das famílias, de projetos que eu trabalho, falam, não posso tirar meu filho da escola porque eu tenho que ganhar o Bolsa Família. Porque é um critério, é uma obrigação deles irem para a escola. Mas o que adianta a criança ir para a escola se ela, na verdade, ela não quer aprender, ela não quer saber, ela quer lá só matar, fazer com que a mãe mandou, falar, tem que ir para a escola, eu vou lanchar, eu vou fazer as coisas, mas vai entrar por um ouvido e vai ser pelo outro. Então, essa criança, na verdade, ela já não tem uma visão de que eu vou ter um futuro melhor. Eu só tenho que fazer uma coisa por obrigação para que a minha família consiga ganhar aquele dinheiro para que eu possa continuar vivendo. E aí aquela diferença, a gente vai mudar a concepção dessas pessoas.
Recebe benefício? Sem problema, recebe benefício. Mas essa criança tem que entender que a escola é um lugar para que ela fique e para que ela tenha uma vida melhor. E que aquele valor daquele Bolsa Família, gente, não vai ficar para sempre, porque ela vai receber muito mais do que isso. Essa é a mudança de concepção que a gente está falando aqui. E aí, o que acontece? O teu beneficiário, ele vai pensar, vai passar para a família vai entender e vai falar, filho, você tem que ficar na escola, a escola é importante, continue indo para o projeto, poxa, você quer fazer outra coisa, eu vou conseguir outra coisa em outros lugares, papai. Aquela criança começa a desenvolver, aquela família começa a desenvolver, e essa criança deixa de faltar às aulas. Ela começa a ver a escola como algo legal, como uma perspectiva de melhora de vida. Isso é o meu impacto. Eu vou além. Então, a evasão escolar é o meu impacto. A criança está gostando de ficar lá. As famílias estão entendendo que a criança tem que ficar lá não pelo benefício, mas a importância de que a educação pode mudar a vida dessas crianças. Essa é a ideia. Então, o impacto vai além. Então, só para vocês entenderem aqui, resultado é, legal, minhas crianças melhoraram na escrita, melhoraram nas contas. Impacto, elas estão na escola, elas permanecem na escola, elas não deixaram de faltar, assim como outras pessoas. E aí, isso, eu só vou saber também, não só, claro, que eu vou saber com o que eu vou fazer dentro do meu projeto, né, avaliar esse tipo de coisa, mas eu tenho que também ter um contato legal com a escola, porque a escola também vai falar isso para mim. Então, o nosso trabalho começa a ficar em conjunto. E aí a gente consegue fazer um trabalho maior. Esse é o foco. Por isso que eu falo para as pessoas que não é só o projeto sozinho, ou cara, ou sinistro, não, gente. Se a gente trabalhar em rede, que é a família, que é a escola, que é o projeto social, a gente consegue melhorar aonde nós estamos. Eu vou contar uma ideia, um trabalho que eu fiz junto com o projeto, que esse trabalho parece brincadeira, mas foi um trabalho bem interessante, que foi através de reciclagem. O que é o trabalho de reciclagem? O que tem a ver com a comunidade? O que tem a ver com geração de renda? Olha quantas coisas aconteceram dentro de uma única atividade que a gente fez com o projeto social. O que é isso? Vamos lá. O projeto era um projeto de comunidade normal, e o projeto trabalhava com a questão de educação, a questão do meio ambiente, a questão de reciclagem, porque, como eu gosto de falar para as pessoas, gente, vamos começar a conscientizar as pessoas sobre o meio ambiente, conscientizar as pessoas sobre a sustentabilidade, esse tipo de coisa. E aí acontece o quê? Dentro de uma comunidade aqui, do Vidigal, um projeto que eu trabalhava, desculpa, pessoal, o projeto que eu trabalhava, a gente falou sobre a questão do meio ambiente. O que é isso? Deu uma chuva em 2019, mas uma chuva que a gente viu como se fala, os vídeos descendo assim, ó, nas ladeiras, sabe, nas vielas. Era tanta água, mas tanta água que parecia que era cachoeira passando na porta das pessoas. E o lixo vinha junto. Aquilo foi desesperador, a menina filmando. E aí eu falei assim, gente, você tem um projeto, você é uma pessoa conhecida, você tem mais de quase 70 e poucas crianças, quase 100 crianças dentro do projeto. Por que a gente não pega essa ideia da questão do lixo, da questão do desmatamento, da questão do meio ambiente, e a gente vai ensinar para essas crianças a importância da gente cuidar da onde a gente vive. Da gente também falar para as pessoas que tudo bem, a gente não tem um espaço gigante, as pessoas vão fazendo casinha uma nas outras, a gente vai subindo os morros, vai tirando as árvores, que isso tudo prejudica. Você quer morar lá, tudo bem, sem problema nenhum, mas você não pode prejudicar o outro, porque você desmatando e fazendo casinha, aquelas árvores estão ali para sugar a água e não fazer com que o barro desça. E aí a gente foi nessa brincadeira, conversando, claro que eu leiga neste assunto, mas a gente procurou uma pessoa para ensinar, falar sobre isso, falar da questão da reciclagem, que a gente via o lixo descendo, então era lixo tipo latinha, garrafa e saco plástico e lixo de verdade mesmo. As pessoas jogavam lixo, então tinha várias coisas. Então a gente foi falando para as pessoas do projeto, as crianças, conscientizando as crianças que aquilo não só era feio, mas era questão de doença, a questão de pessoas poderiam morrer. Então foi tudo uma conscientização. E claro, essa conscientização teve frutos. O que foi os frutos? Os frutos foram, gente, vamos fazer uma caixa de reciclagem aqui. As crianças começaram a catar latinha, começaram a fazer as coisas, a caixa de reciclagem, que não sei o que lá. E, claro, gente, tem todo o problema dentro de comunidade. Não chega o lixo lá em cima, as pessoas têm que conscientizar, se juntar e botar o lixo lá embaixo, tem várias coisas. Mas aí a gente começou a trabalhar com isso, quase 6 meses trabalhando isso com as crianças, e tudo por causa daquela chuva. E as crianças foram entendendo, falando, colocando cartazinho, colocando um negocinho de lixeira. E aí
dentro da própria comunidade tem uma parada de reciclagem. Então a gente foi conversar lá, né? As meninas viram, sei lá quem viu, foi falar, levar esse negócio de reciclagem, as pessoas iam tirar as latinhas, separar as latinhas, levar para o espaço da cooperativa para reciclar. Olha só a sacada, gente. Aí, como eu falo, olha o impacto chegando aí. Por causa de uma ação de 70 crianças conscientizando as famílias que era importante separar o lixo, porque se o lixo chegasse, se chovesse novamente, o lixo ia perder casa, ia morrer, um monte de coisa. O projeto fez um mutirão, tá? Junto com a comunidade, fez um mutirão, separou as coisas, contrataram, entre aspas, 2 pessoas para recolher o lixo ali da comunidade, com os gari dentro da comunidade. Então, emprego, 2 pessoas, tá? Começaram a ganhar. Eu sei que não era um valor, nossa, R$2.000, não era um valor mínimo, sabe, gente? Mas era uma ajuda de custo para essas pessoas recolherem. Passavam para o pessoal lá da cooperativa, a cooperativa comprava esse produto, então gerava renda ali para a galera. Então, assim, olha quanta coisa por causa de uma atividade dentro do projeto. Olha o impacto que causou. O impacto foi esse, gente. A comunidade se conscientizar que não podia jogar lixo. E isso foi de criança para adultos. Pessoas começaram a entender e dividir o seu lixo. Lixo e lixo de reciclagem. Pessoas começaram a tirar os lixos e mandar descer. Então, isso, deixar um espaço mais bonito. Então, isso tudo é que eu falo. Impacto vai muito além de dentro do projeto social. Resultado foi o quê? Pô, crianças conscientizadas? Legal. Resultado foi o quê? As atividades que aconteceram lá no projeto, as crianças repassaram e melhoraram também a escrita, porque a gente envolvia a questão da escrita, da conscientização, cartaz. Então, mais um jeito das atividades dessa questão de leitura e escrita dentro da conscientização, da questão do meio ambiente. Tudo isso era atividades que a gente estava fazendo o quê? Para a criança melhorar a escrita, para a criança melhorar a oratória, para a criança... Então, assim, várias coisas através de uma campanha que foi além do projeto social. Entendeu a ideia? Então, isso é o que o projeto faz. Então, quando a gente fala a questão de impacto, impacto é isso, gente. Vai além do projeto social, vai além dos resultados que eu queria, que é o quê? Fazer com que as crianças melhorem de nota, fazer com que as crianças aumentem a nota, passe de ano. Agora, fazer com que as pessoas de dentro de uma comunidade, sim, um espaço ali, se conscientizasse que não era legal jogar lixo, porque poderia ferir pessoas, dar doença, esse tipo de coisa, é muito além do nosso projeto social. Então, essa é a ideia. O impacto foi além. Poderia ter dado errado? Poderia, gente. Mas o foco, o intuito, o interesse vem de dentro do projeto para fora. E, claro, das pessoas entenderem a nossa mensagem, captarem essa mensagem e apoiarem o que a gente está fazendo. Entendeu a ideia aqui, pessoal? Só para vocês terem uma noção como vai além. E aí, como eu disse, por que falar, né, sobre impacto? E quem disse que impacto é importante para a captação de recursos? Porque essa é a verdade. Para que eu vou falar de impacto? Para que eu vou falar de resultado? Se isso não vai fazer com que eu ganhe mais recursos dentro do meu projeto social. Então, a verdade é, pessoal, que, como eu disse, vou responder essa pergunta. Foi uma pergunta que foi feita para mim, porque uma pessoa questionou por que ela tem que falar do resultado dela, por que ela tem que falar do impacto dela para captar recurso. Então, na verdade, ninguém disse isso. Não tem um historiador, não tem um filantrópico, não tem um investidor social, não tem um responsável corporativo que fale que é obrigado a falar sobre o impacto de uma ONG. Isso não existe. Em livro nenhum vai ter alguém assim dizendo: eu, Débora, afirmo que é importante. Não tem isso. Então, você não vai ver nenhum historiador falar isso. Ninguém. Porém, todavia, você vai ver vários captadores, você vai ver várias pessoas que trabalham com a questão de filantropia falando, gente, é importante falar sobre o impacto. Da onde surgiu essa ideia? Ninguém sabe. Porém, todavia, eu afirmo para você que sim, é importante você falar sobre o seu impacto. É importante você falar sobre os seus resultados para que você consiga captar mais recursos na sua ONG. E se você falar para mim, Débora, isso não tem nada a ver, e eu já escutei fulano de tal, que é da ONG tal, falando que não tem nada a ver, eu vou dizer para você que isso é muito, muito má informação de outras ONGs. Então, outras ONGs que estão falando que não tem impacto, eu quero saber se elas estão captando. Eu quero saber se elas estão captando recurso. Porque se você não fala do seu impacto, e se você não fala do seu resultado, e se você não capta recurso, alguma coisa está errada.
Então, esse é o primeiro ponto. Não tem ninguém que diga isso. E quem diz que não é importante é porque não está captando recurso. Ok? Segundo ponto. Não entende nada sobre captação de recurso. Nada, 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 nada. Então, assim, segundo ponto é aqui. É aquela pessoa justificar, tá? De que por não estar captando recurso, ela fala assim, não tem nada a ver, porque eu estou falando dos meus impactos e não capto recurso. E aí vem a questão que eu disse para vocês sobre a diferença de atividade, resultados e impacto. Quando uma pessoa fala da atividade dela, eu faço atividade de música, em português, eu faço atividade de balé, eu faço atividade de capoeira, ela está falando da atividade dela. Quando você fala de uma atividade, você está fugindo do seu resultado. Você está fugindo realmente do que você está fazendo, do problema social que você quer resolver. Então, na verdade, você não está falando com as pessoas. Você está falando sobre o teu projeto superficialmente. O que você faz? Eu faço capoeira. Eu faço balé. Eu dou reforço escolar. Mas por quê? Quais resultados que você tem oficialmente? Se a pessoa não sabe falar, é porque ela não sabe, ela não tem entendimento. Ela simplesmente está fazendo uma ação que ela acha que está fazendo uma melhoria na vida da pessoa e ela vai continuar fazendo. Débora, não fala isso. Eu faço esse tipo de coisa. Olha só. Mais uma vez, eu estou falando aqui a real para você. Eu estou falando a verdade para você começar a captar e para você ter impacto através do seu projeto social. Se você acredita que você faz atividade para não deixar as pessoas ociosas, para não fazer tal coisa, gente, você não está resolvendo um problema. Presta atenção. Vamos conversar aqui o que eu passo com projetos que eu trabalho hoje e que eu ensino desta forma e eles já estão começando a captar, tá bom? Vamos aqui focar aqui e eu vou te orientar da forma correta e depois você vai ver isso dentro do seu projeto social, tá? Vamos lá. Você tem o seu projeto, tá acontecendo, tá lá maneiraço, você tá feliz, todo mundo feliz, tudo bem. E aí, por que as pessoas estão indo no seu projeto? As criancinhas, que a maioria dos projetos que, assim, que eu trabalho são muito feitos com crianças. Então, eu vejo muito isso nos projetos que trabalham com criança. E não só com criança, mas também com adulto. Então, por exemplo, criança. Não tem quem cuide do meu criança, não tem quem cuide do meu filho, sabe? Então, eu gosto do projeto, porque aí eu posso trabalhar, eu posso cuidar da minha casa, eu posso fazer um monte de coisa, meu filho está lá, num espaço que cuidem dele, que onde ele come, onde ele brinca, onde ele se diverte. Então, legal. Eu preciso de alguém que cuide dele. Então, isso já me faz bem. Cuide do meu filho. Então, assim, não é o interesse de melhorar a vida de alguém. É o interesse desta mãe de ter um espaço para deixar o filho dela e ela fazer o que ela tem que fazer. Ela pode ir trabalhar, ela pode ir ao médico, ela pode ficar em casa vendo televisão, não importa, mas ela precisa de alguém. A diferença é, o espaço que você está, ele é um espaço para que essa mãe vá trabalhar? Se você falar isso, não é um espaço, sim, que a mãe vai trabalhar, então essa mãe tem que ter alguém aqui, cuida. Legal, você está dentro do teu problema. Porque mães que não trabalham não podem dar a melhor qualidade de vida para os seus filhos. Show? Em tese, tá, pessoal? Não, meu projeto ele trabalha com crianças para a gente dar qualidade de vida para essas crianças, para eles terem um futuro melhor. Legal. O que você faz dentro do projeto? O que você ensina para essa criança? Não, mas aí a gente faz um balé, a gente faz uma capoeira. Mas por que você faz o balé? Por que você faz a capoeira? Não, é porque ele não vai ficar ocioso ali, não tem nada para fazer, aqui não tem nada para se fazer. Mas não tem nada. Tipo, eu não posso ficar em casa vendo televisão? Eu não posso ficar em casa vendo gibi? Tu tá dizendo que eu vou ficar sem fazer nada para ninguém? Eu vou, sei lá. Não, gente, não é isso. Essa é a ideia. Não é o ocioso, não é não fazer nada. Porque, gente, tem gente que não quer fazer nada. Tem dia que eu quero ficar em casa parada vendo televisão. Eu quero ficar um dia sabático vendo série. Para me acalmar, para relaxar, para fazer as coisas. Não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo assim, que eu vou sair do meu emprego. Não é isso. Então, você não pode dizer para as pessoas que você criou um projeto para a criança não ficar em casa sem fazer nada, porque não tem nada para se fazer, então você criou o projeto. Você não pode falar isso para as pessoas, porque aí você falando isso, você não tem resultados concretos. A transformação que você queria criar não existe. Então, se você não tem transformação, para que alguém vai te dar recurso? Entendeu a ideia? Se você não sabe falar do seu trabalho e que ele realmente está resolvendo um problema na sociedade, para que eu vou dar recurso para você?
Porque você quer abrir um espaço para deixar as crianças que talvez fiquem em casa sem fazer nada, quer ficar vendo televisão, que você não quer que a criança fique vendo televisão. Ou melhor, a mãe dele não quer que ele fique vendo televisão, então mandou para o teu projeto social. Qual é o sentido da história? Não tem. Então, quando eu falo para você que se você não tiver entendimento do seu projeto e saber falar dos seus resultados, você não vai captar. Então, quando você fala do seu impacto, isso gera diferença para as pessoas. Isso faz com que as pessoas se empolguem e deem para o seu projeto social. E quando eu falo isso para você, porque isso é real. Entender os seus resultados, entender o seu impacto, gera mais recurso para o teu projeto social. E aí, a questão é, quem diz isso agora? Quem diz que gera? Não tem uma pessoa que diz oficialmente. Porém, todavia, os lugares onde você vai captar, eles vão afirmar isso para você. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando a gente mostra o nosso impacto, quando a gente mostra os nossos resultados, quando a gente mostra os nossos pilares, quando a gente valoriza o que a gente faz, as empresas, tá? Que falam sobre a questão ambiental, a questão social, a questão de governança, tá? Que a gente tem a questão do ESG, tá? Que fala desses impactos, né? Que falam desses 3 pilares. Eles pedem indicadores sociais. Eles pedem. E eles pedem com clareza, olha, gente, eu quero indicadores que falem sobre o ambiental, a questão social, eu quero que vocês falem sobre como vocês estão fazendo o trabalho da forma correta. Porque isso vai valorizar a minha instituição, vai valorizar a minha empresa. E eu vou estar associando com você social. Então, quando eu falo que você quer fazer uma parceria com uma empresa, ela quer projetos sociais que tenham resultados. Ela quer projetos de resultados que causem impacto. Porque isso vai estar associado com a marca dela. Para que eu vou falar com um projeto que não sabe o que ele está fazendo, mas só porque eu quero doar, sabe? Eu quero doar. Se a pessoa está fazendo bem, então eu quero sair lá e dar um dinheiro para ele. Não vai ter significado para ele. Ele quer contribuir com projetos que realmente fazem a diferença. Não estou dizendo que o seu projeto não faça. Faz. Mas se você não sabe dizer qual a diferença, ele não vai querer apoiar. Então, quando você diz os projetos, ou melhor, as empresas, elas só apoiam os grandes projetos, por quê? Porque os grandes projetos têm resultados. Gente, para olhar a parte de transparência dos grandes projetos sociais. E eu digo isso para vocês, por quê? Porque eles são as nossas referências. O que eles estão fazendo que nós estamos deixando de fazer que somos pequenos? Se ele está dizendo lá, gente, eu trabalhei com tantas crianças, eu fui a tantas cidades, eu tive tantos resultados, olha aqui os nossos parceiros. Porque ele fala ali dos resultados dele. Ele fala sobre os impactos dele. Então, isso gera o quê? Nossa, eu quero apoiar aquela organização que tem resultados, que sabe quais são os seus resultados, que sabe qual é o seu impacto. Então, eu quero me associar a alguém que tenha conhecimento do que está fazendo e resolvendo o problema social, o qual ele diz que está resolvendo. E aí, eu estou alinhada com este projeto. Então, vamos trabalhar junto e vamos nos fortalecer. Você, como projeto que está fazendo a diferença, que quer mudar o mundo, e eu, que quero contribuir em ajudar a mudar o mundo, e, claro, também quero lucrar com isso. Por quê? Lucrar por quê? Porque pessoas vão ver que eu estou tentando fazer a diferença e vão comprar os meus produtos. Então, é uma coisa que está ajudando todo mundo. É isso. Agora, se você não está ligado nisso, você não vai captar recurso. Segundo ponto que eu digo aí, porque você pensa em captar de empresa, agora você vai captar de editais. Quando você vai captar de editais, o que acontece? Exemplo, a Fundação Itaú Social. Tá? Criança Esperança, Petrobras. Gente, eles existem. Existe uma seção inteira dedicada a impacto e avaliação. Você já olhou isso? Você já foi lá e viu o impacto que eles causam? E aquela ideia, eles estão junto com projetos. Gente, eu acabei de falar. Esperança, Petrobras, Fundação do Itaú Social. Eles vão atrás de projetos que eles vão fazer parceria e que vão ter resultados. Editais, gente, olha. Ele olha para quem vai estar dando resultado para ele.
Empresas, editais. Porque editais estão associados com empresas. E se você está aí, não, Débora, impossível, como assim? Isso não é verdade. Gente, olhe as pessoas. Vamos sair dos editais, vamos sair das empresas e vamos para as pessoas. Quem as pessoas querem doar? Para que tipo de projeto que as pessoas querem doar? Para projetos que dão resultados. Para projetos que mostram que realmente estão fazendo impacto. Ah, mas eles são grandes projetos. Mas eles falam. E se você não está falando, você não está captando. Então não tem essa ideia de quem disse ou deixou de dizer. A questão é o que está aparecendo para você. Qual é o sentido da realidade agora? Se as pessoas estão pedindo isso, você vai oferecer aquilo que elas pedem. Porque você depende da doação delas. E não estou falando só na doação delas, você pedir lá, pegar seu Pires e pedir, não é só isso. Mas elas vão apoiar a sua instituição através dos seus eventos, através da venda dos seus produtos, dos seus serviços. As ações que você vai fazer para captar tem que estar associado com o impacto e com os resultados que você quer ter. Porque se não tiver, não vai ter recurso. E eu digo para você que um dos problemas de você não ter recurso dentro do seu projeto é porque você não fala sobre os seus resultados, não fala sobre o seu impacto. E isso vai gerar vários problemas. Ah, Débora, não é muito bem assim. Por que não é muito bem assim? Gente, eu sei que dói ouvir que você está errando uma coisa, mas eu não quero deixar você errando e deixando de você captar para você fazer um bom trabalho. Mas antes de você fazer um bom trabalho, você precisa ter conhecimento do seu trabalho. Porque o foco não é simplesmente sair captando. O foco é resolver um problema social que você viu. E saber se você está resolvendo esse problema social que você viu. Porque muitas das vezes a gente vê tantas demandas dentro do projeto que a gente quer resolver tudo. E a gente desfoca do que a gente falou pela primeira vez. E não tem problema nenhum, gente. Mas a gente começa a alinhar o nosso caminho para começar a fazer aquilo que a gente quis fazer. Ah, eu vi uma coisa, estava acontecendo, agora veio outra demanda, aconteceu. A questão toda é que você não pode simplesmente um ano eu estou aqui, no outro ano eu estou aqui, no outro ano eu estou ali, no outro ano eu estou lá. Não é assim. A gente tem que focar em fazer uma única coisa bem. Porque se você hoje está querendo ajudar todo mundo, abraçando, você não vai ajudar ninguém. E ninguém vai querer ajudar você. Porque você está pensando em dinheiro para sobreviver. E não em recurso para fazer impacto social de verdade através do seu projeto social. Legal? E por que é importante você entender tudo isso que eu estou falando para você? Por que é importante você falar sobre impacto, sobre resultados, para você ter mais chance em captar recursos para sua ONG? Vamos lá. Gente, primeira coisa, parceria. Se você quer ter parceria de empresas, se você quer pessoas aí tendo parceira do seu projeto social, você precisa mostrar resultados. Não é só pela intenção de ter dinheiro, mas é pela intenção de fazer um verdadeiro impacto social. Gente, pessoas querem realmente doar, elas querem realmente patrocinar, elas querem realmente investir em coisas que têm significado para elas e para a sociedade. Elas querem investir em coisas realmente que vão dar retorno até mesmo para o projeto social. Não estou entendendo, Débora, como assim retorno informática no teu projeto? A sala de informática. E aí, você faz a sua sala de informática, coloca seus alunos, tem professor contratado, uma coisa maravilhosa. Durante um ano. No ano seguinte, cadê a galera? A sala de informática está ali, você não tem professor para dar aula, a sala de informática tem que ficar parada, e nesse ano não teve aula de informática. Os computadores ficaram lá pegando mofo, ok? Não teve manutenção, e o que aconteceu? Nada. E essa ideia, para que uma empresa vai investir num projeto que ele tem começo, meio e fim, mas ele não tem continuidade? Que esse é o objetivo da questão do projeto social. Fazer com que o projeto ele continue. Ele precisava de alguém para dar aquele empurrão. Pô, eu preciso de alguém para fazer a sala. Ele fez, ele ganhou a sala. Agora ele vai dar continuidade.
A questão toda é que você consegue fazer a sala, mas não consegue pagar um profissional ou não consegue um profissional para dar continuidade. E você acha realmente que a empresa quer isso de você? Não! Ela não quer um projeto que tem começo, meio e fim e não tem continuidade, porque as pessoas que estão dentro do projeto, eles ficam na expectativa de continuidade naquilo. Porque é legal, é importante, vai fazer diferença. Mas se você não tem, investimento que, na verdade, não é investimento, é gasto de dinheiro. E que não vai fazer tanto impacto assim. E a ideia, como eu disse, da empresa é o quê? É que ela te dê aquele empurrão e você continue fazendo. E o foco é em quê? Que amanhã pode ter acabado, mas hoje pode acabar a parceria, mas amanhã ela pode voltar. Porque, na verdade, você foi uma boa experiência e ela pode continuar patrocinando você daqui a 2, 3 anos. Voltar, que eu falo. Hoje ela fez, foi, e quando você retornar, pedir um recurso, ela vai ter possibilidade de continuar, porque ela sabe que você faz um bom trabalho. Então, o primeiro ponto é esse, é parceria. Se a parceria entende que você é bom, se a parceria entende que você dá continuidade, se ela sabe o que você está fazendo, cara, pode ser um período de 1 ano, soltar. Ela vai te continuar doando de outras formas. Legal? Segundo ponto aqui é a questão de gerar confiança e credibilidade. Esse é um ponto também. Gente, se eu sei que você me mostra indicadores, me mostra a questão mensurável, mostra resultados, histórias de sucesso, você permite mostrar que o projeto ele é sério, o que vai acontecer? A empresa vai querer doar. A pessoa física vai querer doar porque você tem histórias. Você tem dados que comprovem isso. Então, o que eu vou querer? Eu vou mostrar o quê? Credibilidade, veracidade do meu trabalho. E quando as pessoas notam isso, elas querem doar. Fica mais fácil, gente. Outro ponto aqui, como eu gosto de falar de 3 pontos, é a questão de facilitar essa renovação da parceria. Ou então até mesmo ampliar a doação desta parceria. Eu vou dar um exemplo para vocês do projeto que eu trabalhava, tá? Que o Instituto fazer, que a gente tinha uma parceria, não vou falar do nome das empresas não, tá, gente? Porque eu não gosto de me conectar. É o trabalho, eu falo da história, mas eu não gosto de falar o nome da empresa em si, assim que a gente fazia parceria. Nós tínhamos, vou falar assim, só qual era a parceria. A gente tinha parceria com uma faculdade, tá? E qual era o objetivo? A gente recebia um valor de R$5.000, vou falar o valor para vocês, mas não vou falar o nome da instituição, até para não criar. Mas a gente recebia R$5.000 dessa instituição. Então, todo ano, a gente fazia renovação. Por quê? Porque eu fazia um relatório para eles, dizendo, todo relatório eles mandavam a planilhazinha, e eu fazia a planilhazinha e mandava no final um relatório de resultados, não só de resultado em relação a produtos que a gente dava, mas também resultado depois do nosso trabalho que a gente fazia. Então, isso fazia uma diferença. Eles recebiam aquela planilha dizendo quantas famílias a gente atendeu durante o ano. Débora, 5 mil fazia diferença? Gente, a história é que dentro do projeto, só com um atendimento das famílias, a gente gastava lá 1.000 vezes mais do que R$5.000, cara. A gente recebia, as crianças recebiam produtos de medicamento, a cesta básica, passagem. Então, só do atendimento era uma média aí de quase R$40.000 só de atendimento. Entendeu? De dar benefício, de dar os benefícios, né? Que é cesta básica, leite, suplemento alimentar, esse tipo de coisa. E só desse montante, assim, já dava aí uma base de uns 40 pontos. E eles davam 5 mil. Então, assim, pô, é a diferença, porque se eu tirar 5 mil, dá uma dor no meu coração, né, gente? Não dá para comprar alguma cesta básica. Então, 5 mil fazia diferença. Mas a questão toda é que eu não podia perder esse patrocinador, porque 5 mil fazia diferença. Além de que tinha funcionários que não pagam, tinha luz, água, telefone. Então, todo o valor que a gente tinha ali, o montante que a gente tinha, era um montante que, se sumisse um valor significativo, como R$5.000, ia fazer diferença. Mas a questão toda aqui era, eu fazia o relatório que eles pediram, que era uma planilha, com todas as crianças atendidas durante o ano. Então, janeiro começava, dezembro eu dava essa planilha. Então, passavam famílias que recebiam só uma coisa pontual, uma emergência, e passavam crianças que ficavam 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então, no final do ano, dependia do jeito de como estava a instituição, vamos colocar assim, a gente dava doação, dava um total de pessoas, certinho assim, umas 70 a 100 e poucas pessoas, porque foi o período que a gente tinha, tá? Teve um período que estava bem baixinha a questão do projeto, ficou bem fraquinho, então a gente teve o quê? 60 e poucas crianças, 65 e poucas crianças, assim, que passou no projeto mensalmente, mais os pontuais que receberam emergencial, que era equipamento, o leite específico, era uma doação pontual. E teve período que a gente deu doação, assim, de quase 140 crianças no ano. E aí eles pediam isso, tudo bonitinho.
Mas eu também dava um resultado. Falava, ó, a gente dava os medicamentos, dava as coisas todas, mas a gente teve melhora também. Ó, a gente teve criança que aumentou o peso, quantos por cento aumentou o peso, a gente teve tantas melhorias, porque tiveram participação do projeto de geração de renda, estão gerando renda nas suas famílias, tantos por cento. Então, eu dava resultados também em relação ao projeto, não só os benefícios. E isso agregava muito. Por quê? Porque eu falava, olha, você me dá 5 mil reais, tá? Mas olha só o tanto que eu gasto e olha só o tanto que eu dou de resultado. Então, quando eu saí do projeto, eles tinham passado a dar 7 mil reais. Pô, é uma diferença muito grande também, né? Sair de 5 para 7 também foi uma diferença muito grande. E isso é uma coisa legal, porque a gente passa... Não, minto. Não, gente, peraí. 7 foi outro projeto. Saiu de 3 para 5. Eles saíram de 3 foi para 5. Isso mesmo. Eles saíram de 3 e foi para 5. Outro projeto. O outro que saiu de 5 foi para 7. Essa faculdade saiu de 3 para 5. Então, assim, quando eu saí do projeto, eles saíram de 3 para 5. Então, assim, fazia diferença. Como o outro projeto também, saiu de 5 para 7. Como outro lugar, saiu de 1 para 2. Então, todos vamos colocar assim, essas parcerias que foram renovadas e tiveram aumento, foi através disso. De relatórios que mostravam resultados e impacto. Então, sim, faz diferença, sim, você mostrar seu resultado e seu impacto para você captar recurso. Porque se você hoje não está fazendo isso, pode crer que um dos motivos de você não captar é por isso. E se você quer fazer o bem, bem feito, tenha conhecimento do seu projeto social. Porque faz toda a diferença para você realmente fazer o verdadeiro impacto na sua organização e, claro, captar recurso para você fazer um trabalho cada vez melhor. E aí, pessoal, perguntas? Nada. Tô vendo aqui, o pessoal no YouTube também não falou nada. Então, mais uma vez, gratidão a todos que estão aqui. E, claro, perguntem, divulguem e façam o seu trabalho cada vez melhor. Gratidão aí e obrigada por mais uma live e até a próxima. Tchau, tchau.